Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. O canal O Mago do Realismo apresenta a vocês uma nova série semanal, todo sábado, um capítulo. Essa série abordará a vida e obra de Maomé, a face obscura do fundador do islamismo. Quem foi esse homem? Desde a sua infância, a morte de seus pais, até a suposta conversa com Deus. Uma série trazendo a história por trás do mito para você. O canal O Mago do Realismo é pautado em 4 fundamentações: os fatos históricos, o conhecimento científico, o pensamento racional e a junção iluminismo-realismo. O propósito de tudo isso é trazer você para o mundo real. Saia do mundo das ilusões e venha para a realidade dos fatos. A história da humanidade faz com que você conheça os acontecimentos passados e entenda o presente, podendo inclusive antever as possibilidades futurísticas. O conhecimento científico é o desbravador da realidade, tendo o intelecto humano como seu maior fomentador. O pensamento racional é a sublime capacidade de separar o joio do trigo, o refinamento em nossas visões angulares e laterais. O realismo consubstanciado pelo iluminismo nos fornece olhos além do horizonte, uma visão intrínseca e ao mesmo tempo explícita, duelo entre a consciência e o subconsciente. Essa linha tênue marca a fronteira entre o belo, o mundano e o fictício. Maomé foi o maior responsável pela criação de uma nação assentada em direitos trabalhistas, baixos juros e um mercado repleto de concorrência. Maomé se casou com uma das mulheres mais ricas de seu tempo. Fez muito pela emancipação das outras mulheres. Conheça, a partir de agora, a verdade oculta de uma das maiores personalidades da história, Maomé e sua religião, o Islã. Os árabes que mandavam na cidade de Meca, a cidade sagrada, tinham um grande problema pela frente. Um certo Mohammed Ibn Abdullah, ou seja, Maomé, conhecido por eles como o poeta insano. Maomé tinha virado uma ameaça real. Eles precisavam se livrar desse profeta maluco, pois, com seus sermões inflamados, vinha angariando adeptos fervorosos. Eles não tinham saída. Davam cabo da vida de Maomé ou ele assumia o poder da cidade. Uma ordem pairava no ar entre seus comércios, templos e ruas. Maomé deve morrer. Mas como arquitetar um plano que desse fim da vida de Maomé sem deixar rastros? Era muito perigoso matar um político em clara ascendência. Pensando nisso, bolaram um plano que encobriria a identidade dos reais assassinos do profeta insano. Cada um dos líderes da cidade indicaria um soldado forte e bem-nascido de seu clã. E esse grupo invadiria os aposentos da casa de Maomé à noite, e cada um desses assassinos iria dar a sua própria facada. A morte do profeta não teria somente um assassino, mas vários. Dessa forma, a culpa seria diluída entre todos os participantes desse ato funesto. Sabemos que o plano macabro não deu certo. Sem a religião que ele criou, o mundo seria um lugar bem diferente. O que faz da religião islâmica ser vista como radical hoje em dia
é muito por causa dos violentos extremistas islâmicos, uma minoria fanática que comete crimes em nome de sua religião. E esse grupo de radicais levam a religião ao pé da letra, de forma literal. São ignorantes de conhecimento e amantes do ódio e do rancor. São preconceituosos, machistas, misóginos e homofóbicos. Sem saber, esse grupo de malucos atentam contra o próprio islamismo. Quando Maomé veio ao mundo, a cidade de Meca já era considerada sagrada. O menino nasceu em 570. Sua cidade natal recebia milhares de peregrinos de todos os cantos da Península Arábica. O motivo de toda essa aglomeração era por causa de um pedaço de meteorito, a Pedra Negra. Sabemos que meteorito é o meteoro que adentrou a atmosfera e caiu na Terra. Esse viajante espacial acabou virando um objeto de culto para os árabes. A adoração por essa pedra espacial era tão grande que eles colocaram muros em volta da mesma, cobrindo-a. A partir daí, virou um santuário, a famosa Kaaba, que significa o cubo. Como se não bastasse a adoração desenfreada pelo meteorito, colocaram ainda ao seu redor 360 estatuetas simbolizando deuses. Naquele tempo, eles achavam que o ano tinha somente 360 dias. Por isso colocaram 360 estatuetas, cada uma correspondente a um dia do ano. Como cada crença religiosa tem seus rituais característicos, o dos árabes era dar 7 voltas em torno da Kaaba. Esse número tem relação com a quantidade de dias de cada fase da lua. Uma de suas divindades atendia pelo nome de Hubala, que tinha como símbolo a lua. Ela tinha o poder de adivinhar o futuro. Chamavam o planeta Vênus de Asa, a deusa do amor. Nesse panteão dos deuses havia um superpoderoso, tão poderoso que nem nome tinha. Era o chefão de todos. Chamavam apenas de "Ó Deus", Allah. De lá para cá, ele virou Alá. Agora vem uma tremenda confusão. Alá também era Javé. No tempo de Maomé, a Bíblia já era o texto mais conhecido do mundo. Esse texto todo mundo sabe de cor e salteado. Javé tinha criado o mundo e feito uma aliança com um homem chamado Abraão, o patriarca dos judeus. Nesse tempo, a Península Arábica estava tomada por comunidades judaicas que impregnaram a sua religião de tal modo que os próprios árabes se viam como um povo quase bíblico. Eles requeriam o direito à descendência de Abraão, o homem que falava com Deus. Nesse imbróglio de raízes religiosas, o que diferenciava uns dos outros era que os judeus afirmavam que eram filhos de Isaac, um dos filhos de Abraão, enquanto os árabes do primogênito de Abraão, Ismael. Segundo a Bíblia, Ismael era filho de Abraão com a escrava de sua família. Sobre o paradeiro de Ismael, somente algumas palavras, como: foi morar na Arábia, virando um bom atirador de flechas, casando-se com uma mulher egípcia. O imbróglio entre Alá e Javé deu o que falar. Para os judeus, Javé era o único Deus. Para o árabe, o Deus de Abraão convivia com a deusa do amor, a deusa da lua, a deusa do destino, que atendia pelo nome de "Ó Deus", Alá. Pronto, o sincretismo religioso estava posto à mesa. Não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil.
Aqui vemos os crentes misturarem catolicismo, umbanda, espiritismo, sem nenhum problema. Um verdadeiro balaio de deuses. O sincretismo religioso era tão grande na Península Arábica que até Jesus era cultuado por inúmeras pessoas que iam a Caaba. O Nazareno era uma divindade que vinha ganhando enorme terreno naquele panteão. A verdade era uma só. Meca tinha virado um tabude de crenças. Foi nesse mundo místico que a dona Amina deu à luz ao menino Maomé. Seu pai, Abdullah, tinha morrido antes de seu nascimento. No próximo capítulo, veremos o desenrolar dos acontecimentos na infância e adolescência de Maomé, o criador do Islã. Abre aspas. Se houvesse aborígenes na Antártida, já teriam criado o deus boneco de neve. Fecha aspas. Palavras de Kennedy Litaif, o mago do realismo. Abraço a todos e até mais.